Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana do 5º ano do Centro Educacional Nilton Ferreira da Silva. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje, com nossa revisão, nós iremos dar uma recapitulada, uma revisada aí em alguns conteúdos que nós vamos abordar nas nossas avaliações. Iremos começar revisando sobre o perímetro. Na aula passada, nós estudamos a diferença entre a área e perímetro. Hoje, nós vamos focar apenas no perímetro. E o que é o perímetro? Perímetro é a soma dos lados de um polígono. Nós temos aqui um retângulo que mede 4,5 centímetros na sua altura e 6,5 centímetros na sua largura. Então, como nós conseguimos encontrar o perímetro? Nós iremos somar todos os lados. 4,5 mais 4,5 mais 6,5 mais 6,5, que o perímetro vai ser igual a 22 centímetros. Perímetro de qualquer polígono é a soma das medidas de seu lado. Lembre-se disso, perímetro é a soma das medidas de todos os lados de um polígono. Por exemplo, calcular o perímetro deste pentágono, nós temos as seguintes medidas: 3 mais 5,5 mais 4 mais 3,5 mais 2,4. Perímetro igual a 18,4 centímetros. Círculos e circunferências. Aprenderam a diferença? Circunferência é uma linha curva fechada com todos os pontos à mesma distância de um ponto interior, chamado centro. Círculo é um espaço limitado pela circunferência. Circunferência é uma linha, como uma argola ou uma roda de bicicleta. Círculo é uma superfície, como uma moeda ou uma mesa redonda. Podemos dizer que um círculo é vazado e que um círculo é preenchido, e que uma circunferência é um círculo vazado, sem preenchimentos. A circunferência. Na circunferência, nós temos o diâmetro e o raio. Diâmetro é o segmento de reta que une dois pontos da circunferência passando pelo centro. E raio, representado aí pela linha vermelha, é o segmento de reta que une o centro a qualquer ponto da circunferência. Resumindo, o diâmetro é a linha que, passando pelo centro, divide a circunferência em duas partes iguais. O raio é a metade do diâmetro e une o centro a um ponto qualquer da circunferência. Raio é a distância do centro da circunferência até qualquer ponto dela. Diâmetro é a distância entre dois pontos da circunferência passando pelo centro. É fato que diâmetro, prestem bem atenção nisso. Diâmetro é o dobro do raio. Então, sempre que tiver, calcule o diâmetro da circunferência. Eu vou multiplicar por 2 a medida que tiver lá. Circule o diâmetro do raio. Eu vou multiplicar por 2 a medida do raio. Ok? Cálculo de porcentagem. Temos aqui como exemplo 30% de 600. 30% é igual a 30 sobre 100, que é igual a 3 sobre 10. 3 sobre 10, 3 décimos de 600 é igual a 600 dividido por 10, que deu 60, e 3 vezes 60, que deu 180. Logo, 30% de 600 é igual a 180. Não esqueçam daquela nossa regrinha. Divide pelo de baixo, o resultado da divisão multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Temos aqui outro exemplo de representação, como podemos representar de forma
racional, né? Um meio representa o quê? 50%, porque se eu dividir 100 por 2 dá 50. Um quarto representa 25%, porque se eu dividir 100 por 4 vai dar 25. Um quinto representa 20%, porque se eu dividir 100 por 5 dá 20. E um representa 100%. Dividimos o numerador pelo denominador, né? Aqui na representação de uma razão na forma de porcentagem, ok? Mas eu quero que vocês foquem na regrinha que a gente vem estudando há dias, né? Divide pelo de baixo, resultado multiplica-se pelo de cima. Cálculo de porcentagem. Nós temos aqui 30% de 600, que a gente já encontrou 180, né? Temos aqui esse cálculo representado de várias formas. Só que eu quero que vocês foquem nós já tivemos essa aula, já tivemos explicações no quadro, e eu quero que vocês continuem focando da maneira que vocês acharam mais fácil, da maneira que vocês estão conseguindo fazer. Iremos agora falar um pouco sobre as retas, né? Retas, semi-retas e segmentos de retas. Nós temos vários tipos de linha: poligonais, curvas, mistas, abertas e fechadas, né? E temos linhas poligonal, quando é formada por segmentos de reta que tem um extremo em comum. Temos linha poligonal fechada, quando o extremo final do último segmento de reta coincide com o extremo inicial do primeiro. E temos linha poligonal aberta, quando o extremo final do último segmento de reta não coincide com o extremo inicial do primeiro. Temos linhas curvas, abertas, fechadas, mistas. Iremos falar um pouco agora sobre a reta. Reta é um conjunto infinito de pontos geométricos com a mesma direção. As retas não têm princípio nem fim. As retas podem representar-se de duas maneiras: através de duas letras maiúsculas ou através de uma letra minúscula. Aqui nós temos a reta AB, ela não tem início e nem fim, então se nós quisermos acrescentar outros pontos a ela, podemos. Semi-reta é uma parte de uma reta que tem um princípio, mas não tem um fim. As semi-retas representam-se por duas letras maiúsculas com um ponto sobre a letra onde se inicia a semi-reta. Segmento de reta. Um segmento de reta é a porção de reta compreendida entre dois pontos. Os segmentos de reta têm princípio e fim. Segmentos de reta representam-se por duas letras maiúsculas dentro de parênteses retas. Posição relativa de duas retas nos planos. As retas elas podem ser concorrentes se tem um ponto comum. Se elas têm um ponto comum, elas são concorrentes. Podem ser concorrentes perpendiculares ou concorrentes oblíquos. Aqui nós temos o exemplo, né, de perpendiculares e de oblíquos. Retas paralelas. Duas retas de um plano são paralelas se não tem nenhum ponto em comum. Estritamente paralelas, ou se tem todos os pontos em comum. Vamos falar um pouco agora sobre ângulos. O que é ângulo? Os ângulos estão presentes em quase todos os objetos em nossa volta e na natureza. Veja a seguir alguns exemplos de como é fácil identificá-los. Aqui nessa imagem nós temos um ângulo formado pela vela deste veleiro, que está marcada aí de vermelho. Aqui nessa outra imagem nós temos um ângulo formado pela montanha, né, também grifado de vermelho. Ângulo é a união de duas semi-retas distintas que têm a mesma origem. Observem a figura abaixo.
eu tenho a semirreta A e a B, que formou o ângulo O, né? Nós temos ângulos congruentes, que são aqueles que possuem a mesma abertura, observando aí nas imagens os exemplos. Agora nós iremos ver um pouco sobre as medidas de ângulos. Vimos que os ângulos são formados por duas semirretas de mesma origem distintas. Também vimos que ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma abertura. Mas para termos certeza se os ângulos são congruentes ou não, precisamos medir essa abertura. Os ângulos eles podem ser classificados como nulo, né, que equivale a 0 graus, agudo, que mede 90 graus, reto, que também mede 90 graus, reto, 90 graus, obtuso, que mede acima de 90 graus até 180. E temos o ângulo meia volta ou raso, que mede 180 graus. E o ângulo de uma volta, que mede 360 graus. Triângulos e quadriláteros. Os triângulos eles podem ser classificados em acutângulo, retângulo e obtusângulos. Quanto aos lados, podem ser escaleno, isósceles ou equiláteros. Propriedades e classificação de quadriláteros. Os quadriláteros eles podem ser paralelogramos, retângulos, losango, papagaio, podem ser trapézio, isósceles, trapézio escaleno e trapézio retângulos. Paralelogramos nós temos retângulo, losango, quadrado e trapézios. Espero que tenham gostado da aula. Faço a releitura de todos os conteúdos. Concluo as atividades no livro de reforço. Um beijo e até a próxima. Tchau!